Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Luciano. Acabamos de chegar de um congresso abençoado na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vidas para Cristo, a sigla ADVPC. Acabamos de chegar desse congresso com as irmãs, um congresso a qual Deus usou poderosamente a vida da missionária Débora Soares, mulher de Deus, e ao chegar em casa, resolvemos fazer uma live. Eu estou aqui com a minha digníssima esposa, a irmã Natália, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para deixar uma palavra ao coração dos irmãos. O meu sogro, José Roberto, está assistindo. Manda um abraço para ele aí, amor. Oi, pai. Espero que você fique na live aqui conosco até o final, tá bom? Aleluia. Essa palavra vai falar fortemente com o Senhor. Deus é fiel. Quero aqui mandar um abraço a todos os irmãos que estão conosco aí, em nome de Jesus. A mensagem que Deus colocou ao nosso coração no dia de hoje se encontra lá no livro de Mateus. Se você tem o exemplar da palavra de Deus, você pode pegar esse exemplar da palavra de Deus e nos acompanhar nessa leitura. Mateus capítulo de número 14, vamos estar lendo a partir do versículo de número 25. Pode começar, amor. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir afundando, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. O verso de número 31 e 32 diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Irmãos, eu postei recentemente no Facebook o pastor Carlos Duarte, pastor Cláudio Duarte, muito conhecido, muito famoso. Pastor Cláudio Duarte trouxe uma palavra sobre isso. E em cima daquilo que o pastor Cláudio Duarte falou, eu gostaria de estar falando para os irmãos. Eu gostaria de estar comentando, porque a palavra é forte. Eu tiro uma lição dessa palavra na vida de Pedro. Pedro, aquele discípulo explosivo, aquele discípulo que era pau para toda obra, vou usar essa expressão aqui. Aquele discípulo que, aonde Jesus estava, ele estava, mas ele era muito sanguíneo. Esse discípulo se destacou porque esse discípulo era mais ousado que os outros discípulos. E nesse fato, aonde Jesus, altas horas da madrugada, segundo o texto que nós lemos, Jesus estava sobre o mar, andando sobre o mar, altas horas da madrugada, em cima das águas. Aí Jesus avista os discípulos. E os discípulos estavam tomados de medo, porque não sabia quem estava vindo. E também estava acontecendo uma tempestade, ventos muito fortes, estava tentando afundar aquele barco. E quando os discípulos avistam um homem andando por cima das águas, eles ficam com medo. Os discípulos ficam com medo. E o que acontece? Jesus chega, vendo que os discípulos estavam apavorados, fala: calma que sou eu que estou aqui. Aí os discípulos foram e ficaram meio atemorizados, será que é, será que não é? O apóstolo Pedro toma uma decisão muito importante, uma decisão de fé. Ele acreditou: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus falou: então vem, Pedro. O pastor Cláudio Duarte nos deixou uma coisa muito interessante nesta palavra. Ele disse, na sua exegese, na sua interpretação, e dá para a gente tirar uma lição disso, que quando Jesus estava sobre as águas, o apóstolo Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Irmãos, Jesus já estava vindo, Jesus já estava indo de encontro a eles.
Mas o apóstolo Pedro, ele tomou a dianteira e falou: eu quero ir até o Senhor. E os discípulos pensaram, poderia até ter pensado: não, mas Jesus ele vai vir. Mas que loucura é essa? Mas se ele vai vir, para que Pedro vai sair desse barco? Só que o interessante é que a individualidade de cada um é sua, é particular. Se Pedro quis sair do barco e ir ter com Jesus, o problema era de Pedro e de Jesus. E os discípulos não entenderam. Muitos deles talvez pudessem falar: ele vai afundar. Daqui a pouco, essa vontade que ele está de andar sobre o mar não vai dar certo. Ou seja, antes de Pedro sair do barco, muitos questionamentos poderiam ter acontecido. Você não entendeu ainda? O pastor Cláudio Duarte falou uma coisa interessante. Quem fica dentro do barco, quem não ousa sair do barco, nunca vai conseguir contar uma história sua, própria sua. Vai contar histórias dos outros. Mas o que eu quero falar para vocês, meus irmãos, que eu, minha esposa, nós somos pessoas simples, humildes. Mas o propósito que Deus tem na nossa vida é muito grande. Pregar a palavra, levar o evangelho. Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, há muito tempo atrás ele disse que um bom estudo da palavra de Deus vale mais do que muitas faculdades. E é a pura verdade. Sabe por quê? O estudo da palavra de Deus te levará aonde nenhum estudo terreno te levará. O estudo da Bíblia Sagrada te levará ao céu. Ou seja, se você depositar a tua vida na presença de Deus, você não vai chegar nos Estados Unidos, não vai chegar em Dubai, não vai chegar em lugares algum dessa terra. Você vai chegar no céu. E o nosso alvo é o céu. Mas você precisa sair desse barco. Qual é o barco que você se encontra? O barco da incerteza? O barco da dúvida? O barco do desespero? O barco da depressão? O barco da saúde que não está bem? O barco das finanças? O barco do desemprego? Como que você está? O apóstolo Pedro ousou sair daquele barco para ir ter com Jesus. Precisamos tomar uma atitude. E ainda que muitos não entendam, o teu negócio é com Deus. E uma coisa interessante, o apóstolo Pedro, ele sai do barco para ir ter com Jesus. Ele sai do barco para ir ter com Jesus. O irmão Moacir falou que ele está me ouvindo, ele pediu oração, está com um problema sério na cabeça. Nós estaremos orando por você, irmão Moacir. Me lembra, amor, de orar pelo irmão Moacir. Mas retornando a mensagem, Deus vai entrar com providência, irmão Moacir. Aleluia. Logo mais vamos estar orando por você, acreditando no milagre, acreditando na transformação, acreditando na cura de Deus para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Já decretamos aí pelo poder de Deus o milagre na tua vida. Aleluia. Retornando aqui a mensagem rapidamente, só para que vocês entendam. Irmãos, nós precisamos sair do barco, porque se nós não sairmos do barco, nós só contaremos história de outras pessoas. Para o apóstolo Pedro sair do barco, ele teve que vencer a incerteza, a insegurança e talvez as críticas. Não é preciso, Pedro, você sair do barco, porque Jesus já está vindo. Está querendo se aparecer, quer andar sobre as águas? Eu estou parafraseando. Pode ser que os discípulos não falaram isso. Mas o interessante é que para você sair do barco, você precisa tomar uma atitude de se levantar, de se posicionar, de se colocar na presença de Deus. Para você estar no lugar onde você nunca esteve, você tem que sair do lugar onde você está. E talvez você está precisando dessa palavra hoje, porque você precisa sair dessa inércia, sair do lugar onde você está, porque o lugar onde você está não vai trazer nada de novo para você. O apóstolo Pedro venceu, ele foi até Jesus. E me digam vocês, qual foi o único discípulo que andou sobre as águas? O apóstolo Pedro. E sabe por que ele foi o único depois de Jesus andar sobre as águas? Porque ele ousou. Você tem que ousar. E o interessante, meus irmãos, é que o apóstolo Pedro andou sobre as águas, foi até Jesus, mas num dado momento ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. E quando isso aconteceu, ele afundou. Mas por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. E o interessante é que quando ele vai afundando, Jesus segura na sua mão, o coloca novamente sobre as águas e fala: homem de pouca fé, por que você duvidou? Irmão,
Se o apóstolo Pedro ousou sair do barco, ousou andar sobre as águas, e Jesus ainda fala que ele é homem de pouca fé, e os outros discípulos que não tiveram a mesma coragem de Pedro, o que é que Jesus falou para aqueles discípulos? Irmão, não dependa de ninguém para te influenciar. Você não precisa de ninguém para falar que você vai conseguir, que você vai ser, não. Você tem que acreditar no teu chamado. Você tem que acreditar que você pode, que você consegue, que você alcança. Sabe por quê? A força não é tua. O poder para onde você vai ir não é teu, é Deus que vai te dar. É Deus que vai te abençoar. Irmãos, é muito séria essa palavra. Quando eu leio essa palavra, eu vejo que a individualidade, a particularidade do homem, de uma mulher para com Deus tem que ser exclusivamente dela, só dele. Ninguém pode se intrometer. Irmãos, não dependa de ninguém para acreditar no teu ministério, para acreditar na tua vida, para acreditar nos teus sonhos. Seja você realmente só única e exclusivamente você. Aleluia. A acreditar que você pode. Sabe por que você pode? Porque Jesus está contigo. E se Jesus mandou você sair dessa inércia, e se Jesus mandou você sair do barco, você tem que sair do barco. Você tem que acreditar. Você tem que lutar. Você tem que arriscar. Quem não se arrisca, meus queridos, não consegue alcançar a misericórdia, a graça. Quem não se arrisca, quem não ousa, não consegue vencer as crises, as tempestades, os problemas. O apóstolo Pedro, ele foi extraordinariamente usado por Deus porque ele era um homem de fé. Meu sobrinho Luiz está falando verdade, meu irmão. Deus te abençoe, meu sobrinho Luiz e os irmãos que estão assistindo esta live. Meu pastor Rafael Rosa, a Luana, minha irmã Priscila, a todos que estão aí, que Deus venha abençoar. Para finalizar, eu quero ler o versículo de número 32, que disse assim, ó: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmãos, se a gente for olhar pela ótica humana, o apóstolo Pedro fez um erro, né? Porque as ondas estavam lançando sobre o barco, o mar estava agitado e o lugar mais seguro não era em cima do mar, era dentro do barco. Mas o apóstolo Pedro usou a sua fé. Ele não precisou acreditar que o lugar mais seguro seria dentro do barco, não. Ele precisou acreditar que o lugar mais seguro seria ao lado de Jesus, mesmo que Jesus estivesse sobre a tempestade, que o mar estava revolto. O apóstolo Pedro saiu do lugar onde ele estava mais seguro humanamente falando e foi para um lugar onde ele estava mais seguro espiritualmente falando. Jesus me deu essa agora para você. Você precisa sair do lugar onde você se sente seguro humanamente falando. O lugar mais seguro para um cristão, para um ser humano, é ao lado de Jesus. Mesmo que o mar esteja revolto, esteja bravio, você precisa acreditar que Deus está contigo e vai te abençoar. Vitória. Não dependa que ninguém acredite. Pedro, você não vai conseguir. Pedro, não precisa ir. Irmãos, quando você for cantar, cante para Jesus. Quando você for pregar, pregue para Jesus. Independente do que as pessoas vão pensar de você ou deixar de pensar, o teu negócio não é com as pessoas. O teu negócio é com Deus. O teu sonho é única e exclusivamente teu. Você tem que acreditar nesta palavra. Porque ninguém vai passar o mar com você a não ser Jesus. Ninguém vai segurar a tua mão quando todos já foram embora. Ninguém vai estar contigo na calamidade maior que surgir, no dia mau. É só Jesus que estará conosco. E Pedro entendeu isso naquele momento. Pedro foi ao encontro de Jesus. E Pedro não precisou contar histórias de outro. Pedro contou a sua própria história. Aleluia. Você já imaginou a gente chegar e falar assim: nossa, eu vi um homem que curou. Nossa, aquele homem, aquele pastor, aquela missionária, aquela pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa que faz coisas grandes. Mas você está contando a história de outro. Seja alguém que conte a sua própria história, não conte a história de outro. Nossa, eu fui num congresso e eu vi um homem levantar da cadeira de roda. Deus operou, Deus agiu, Deus usou aquela pessoa. Mas e você, como está? Se você não sair desse barco, Deus não vai te usar. Se você não ousar andar sobre as águas, Deus não vai te usar. Se você não ousar fazer algo que ninguém nunca fez antes, você é no meio da multidão. O que aconteceu com Bartimeu? Quando Bartimeu soube que Jesus passaria por aquele local,
Bartimeu, ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão se levantou, né, amor? A multidão se levantou contra Bartimeu. A multidão falou: cale-se, ele não vai te ouvir, ele tem muita gente para atender. Quem é você para Jesus parar? Olha o tanto de gente que está apertando ele, querendo um milagre. Bartimeu não se importou. Se você for se importar com as críticas, você não vai chegar a lugar algum. Você não tem que impressionar ninguém. Você tem apenas que traçar uma rota, e essa rota tem que te levar para perto de Jesus. Essa é a pura verdade, meus irmãos. Muitas das vezes a gente se importa com a nossa gravata, com a nossa roupa, com a nossa posição, mas não podemos se importar com estas coisas fúteis. Temos que nos importar com o que Jesus pensa. E naquele momento Jesus parou, porque o clamor de Bartimeu chegou até os ouvidos de Jesus. Jesus parou, manda trazer Bartimeu. Quando Bartimeu foi levado até Jesus, Jesus vai e fala para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu falou: Senhor, eu quero enxergar, eu quero andar, eu quero ser feliz, eu quero sair dessa inércia, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Talvez você precise falar isso para Jesus, mas não da boca para fora. Falar isso com o seu coração, de toda a sua alma. Mas para isso acontecer, você tem que quebrar esse complexo de inferioridade, de pensar que você não vale muito, de pensar que você não vale a pena, que você é mais um no meio da multidão. Você não é mais um no meio da multidão. A irmã Matilde está mandando a paz do Senhor para a irmã Matilde e para todos os irmãos aí, em nome de Jesus. Você quer ressaltar alguma coisa, amor? Palavra forte, né? Falou muito nos nossos corações. E eu queria deixar também uma passagem que vai de encontro com essa passagem que a gente está deixando para vocês essa noite, que se encontra lá em Salmos. Eu vou estar lendo somente o versículo 3 e o versículo 5, que diz assim: confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que nós possamos sempre estar na brecha do Senhor Jesus. Ele só vai nos usar se a gente der o primeiro passo para ele, falar: eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme tu queres. Que nós possamos sempre estar na brecha para que o Senhor venha nos encher cada vez mais com teu Espírito Santo. Para que nós possamos ser usados tanto dentro do templo quanto fora do templo. Porque nós vamos para o templo adorar a Deus na casa de oração, estamos aprendendo para levar a mensagem da cruz. Aleluia. Para aquelas pessoas que estão necessitando. E que nós não venhamos adorar o Senhor pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Porque Ele derramou o teu sangue carmesim naquela cruz por amor de nós. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor viu graça em nossas vidas. Que nós possamos sempre adorar, porque o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor que é o nosso verdadeiro e único amigo. E o único caminho é Ele, para que nós possamos ir para a glória, ver o Senhor Jesus e estar somente no lindo coral do Senhor Jesus adorando Ele. Que nós possamos sempre estar prontos, porque a qualquer momento o Senhor vem buscar a tua noiva. Que nós possamos aumentar a nossa fé, estar sempre de joelhos, estar sempre em oração, estar sempre lendo a palavra, porque a qualquer momento o Senhor vai vir buscar a igreja. E nós possamos sempre estar preparados, porque a qualquer momento o noivo vem buscar a tua igreja. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer oração pelo irmão Moacir que pediu oração. Vamos fazer oração por ele. Poderoso Deus, nesta noite eu quero aqui estar orando, Senhor, pela vida do irmão Moacir Silva, que pediu oração, ó Pai, ele não está se sentindo bem, está com dor de cabeça. Eu quero orar e repreender toda essa maldição, toda essa enfermidade, Senhor, toda essa dor, ó Pai querido. A tua palavra fala que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Eu quero pedir ao Senhor que contemple agora a situação deste homem, Senhor Jesus, e vá curando, vá transformando. O Senhor sabe o que ele precisa, o que ele necessita. Entra com a tua providência, Senhor, e dá vitória em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, para finalizar esta live, você que está aí com a gente, eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, profeta chorão, profeta das lágrimas. Jeremias capítulo 29 e o versículo de número 13. A Bíblia Sagrada vem dizendo assim no verso 13:
E buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Esta palavra é para resumir tudo que eu falei. E buscar-me-eis e me achareis. Nós só encontraremos Deus se a gente buscar com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Irmãos, eu estava até falando com a minha irmã Ana Maria hoje. Vê como essa palavra é forte. O jovem rico chega diante de Jesus. O jovem rico chega com a religião nas suas costas. Ele não roubava, não adulterava, não desejava mal ao próximo, ele praticava os 10 mandamentos. Ele chega diante de Jesus e fala: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem e fala: bom? Por que você me chama de bom? Bom é aquele que está lá em cima. E a Bíblia diz que Jesus falou assim para ele, perguntou para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço desde a minha mocidade. Não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, honrar pai. E os 10 mandamentos. Aí a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e amou aquele jovem, porque ele disse que fazia todos os mandamentos. Mas Jesus ainda viu que algo faltava naquele jovem e perguntou. E falou: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. O jovem praticava todos os mandamentos, mas como o jovem era muito rico, o jovem ficou triste com aquela palavra. Tem muitas pessoas que falam: não, ninguém sai da mesma forma na presença de Deus. As pessoas saem mudadas. Muitas das vezes a gente não sai mudado da presença de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso amor com o mundo ainda é maior do que Deus para nós. Porque a nossa vontade de fazer as obras da carne ainda fala mais alto do que o nosso espírito. Aquele jovem, ele saiu entristecido porque ele sabia que ele tinha que vender tudo. Não é que Jesus queria que aquele jovem ficasse pobre, não. Jesus queria fazer um teste com aquele jovem. Vai, vende tudo e depois você volta. O jovem saiu e nunca mais voltou porque ele não quis se desapegar dos bens. Muitas das vezes, irmão, nós não encontramos Deus porque nós não buscamos Deus de todo o coração. Talvez ainda está faltando alguma coisa que está atrapalhando a tua intimidade com Deus. Talvez está faltando alguma coisa, você precisa tirar esta pedra. Qual é a pedra que está atrapalhando de você chegar perto de Jesus? Qual é a situação que faz você se mergulhar cada vez mais na incerteza, no pecado, na mentira, no engano? O que está te prendendo a este mundo? Porque Jesus está voltando. Estamos no maior cenário profético de todos os tempos. Está acontecendo atualmente pandemias. Está acontecendo enxames de gafanhoto, maremoto, tsunami, vulcões entrando em erupção. E muitas das vezes nós ainda estamos acreditando que esse mundo vai melhorar. Estamos amando as coisas desse mundo e precisamos colocar a nossa vida com Deus em prioridade. Irmão, nós somos nômades. Nós somos forasteiros. Tem muita gente que está gostando de viver aqui no mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não tem nada para te dar. Tudo que existe no mundo vai acabar, vai passar. É ilusório, é passageiro, é imediatista. Não conta na nossa eternidade. Então a gente precisa fazer uma reflexão. Para finalizar, eu deixo essa mensagem aos irmãos. Vocês me buscarão, mas só me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Pode falar, amor. Eu gostaria de deixar um recado aqui para os irmãos que estão longe da presença do Senhor Jesus. Que vocês possam acordar desse sono da indolência, porque o Senhor Jesus está vindo buscar a tua igreja. E só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. Se a gente não estiver na presença do Senhor Jesus, a gente já sabe o caminho que a gente vai, o final, deste caminho, o final dessa trajetória, porque a gente não veio para esse mundo para ficar no mundo. A gente veio aqui para trazer somente a mensagem da cruz, sermos soldados de Cristo. Que vocês possam acordar, desperta tu que dormes, Aleluia. Porque ainda é tempo, ainda é dia. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque Jesus pode voltar agora. A qualquer momento o noivo vem. Que vocês possam despertar e estar firmes na presença do Senhor Jesus, para que quando ele venha, nós possamos subir juntos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu quero concluir essa palavra, esse momento que a gente esteve aqui, presente, juntos com a minha esposa. Que Deus abençoe a tua vida. Quero convidar todos os integrantes do meu Facebook que moram aqui em Campinas.
Se quiser estar conosco amanhã, a partir das 19 horas, teremos um culto abençoado e você é o nosso convidado. Então, que nesses últimos dias, que nós possamos nesses últimos dias colocar Jesus como prioridade na nossa vida. Porque daqui a pouco, logo mais, Jesus estará raiando nas nuvens e só se encontrará com ele aquele que priorizou o seu reino aqui na terra. Aleluia. Eu deixo essa palavra no coração dos irmãos. A Cleane está assistindo. Um abraço para você, Cleane, minha irmã Sara, a Matilde e a todos aí que estão conosco. Um forte abraço. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Em Senhor, nome de irmãos. Jesus. Fica com Deus. Amém.